Estamos de volta para falar com você agora. O doutor Camelotti está aqui com a gente hoje para falarmos sobre doenças na retina. É muito interessante quando nós falamos sobre problemas oculares, porque assim, são tantos detalhes. Às vezes você sente uma dor de cabeça, não tem noção de que falta o uso de óculos. Às vezes você usa um óculos que está inadequado. Por isso que a gente condena, o doutor sempre fala isso para a gente, para você não usar de jeito nenhum esses óculos que se compram em farmácia, porque muitas vezes pode prejudicar ainda mais a tua saúde. A gente tem mais de 6 milhões, segundo o IBGE, mais de 6 milhões de brasileiros com algum problema ocular. Daí a pessoa vai e compra o que acha que é legal, ou porque a vizinha falou, ou usa um colírio muitas vezes, coisas que podem agravar ainda mais algo que você tem, que não seria tão grave, né, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sempre uma alegria receber o doutor Camelotti aqui, que ele esclarece demais para a gente esses problemas. E, doutor, uma população de 6 milhões de pessoas com problemas visuais é muita gente, né? É muita gente. A maioria é falta de cuidado, doutor? A maioria é falta de cuidado, a maioria é achar qualquer canto, acha que vai resolver o problema, só que não passa no médico oftalmologista e se passasse, cuidaria do problema mais fácil e vai enrolando de uma forma que quando chega na fase final não tem mais já jeito, fica mais complicado de reverter. E daí, porque entre esses 6 milhões, a gente tem 500 mil que já estão cegos. Né? Tem muitos casos de cegueira. E muitos casos de cegueira por conta desse descuido, né, doutor? Sem dúvida. Sem não dúvida. é? Nós estamos falando de cegueira da pessoa que já nasce com problema, mas daqueles que pela falta de cuidados, né? Perfeito, perfeito. Olha, doutor, eu quero entender o que é, porque para mim, a gente que é leigo acha que doença no olho é olho pronto, né? Sim. O que é essa história da retina? O que é a retina, Sim. na verdade? É perfeito. Isso aqui é o nosso olho que a gente enxerga, né? Certo. Essa é a parte da frente, né? A retina é o segmento posterior, que fica aqui na parte de trás. Só abrir aqui para não desmontar. Assim a retina a gente não vê, então, a gente não consegue enxergar, não tem problema, não tem problema. A parte da retina vem daqui aqui para trás, tá? Ah, tá. Toda essa vascularização aqui atrás, onde tem esses vasos, onde encontra o nervo óptico, eu sempre, vamos dizer, eu comparo a retina com uma máquina fotográfica. O olho é uma máquina fotográfica e toda a imagem vai ser revelada na retina, tá? Entendi. Essa então imagem daí a imagem vem aqui para o olho e aqui todas essas veias, vamos dizer assim, essas veias Sim. são a retina. Toda essa vascularização, aqui o nervo óptico, onde vai levar toda a informação da imagem para ser processada no cérebro. Entendi. Tá? Então, isso é retina. Então, o o problema da posterior. retina pode ser tudo aqui. Tudo isso atrás. E é causado por alguma coisa já da parte da frente ou não necessariamente? Em alguns casos, vamos dizer, se você tem algum problema que possa desenvolver algum trauma ocular, que você tenha tido alguma contusão, você pode desenvolver um problema como o descolamento de retina, é um dos fatores de risco para o descolamento de retina. Que é o que acontece em casos muitos de acidente, né, doutor? Sim, muitas trauma, vezes. Porque o olho ele é elástico, então quando você tem a pancada, ele faz isso. Então ele mas a retina não. Então o que acontece? Onde ela não consegue se distender, o vítreo, que é esse gelzinho aqui, ó, ele preenche o olho e ele está aderido na retina. Quando existe essa contusão, ele se solta de alguma área da retina. E se existe uma área de aderência maior, é nessa aderência que vai acontecer a rotura. Tem umas imagens de moscas volantes, que são alguns que eu trouxe para poder mostrar primeiro o que pode acontecer. Pode soltar as imagens para o doutor explicando, até que fica mais fácil? Isso é a sensação de uns Que mosquitinhos. é isso, doutor? Essas são as chamadas moscas volantes. Isso pode ser um sinal de que esse gel, o vítreo, ele se soltou da retina, tá? Isso é muito comum em alto míope. Mas espera aí, doutor, a gente vê como se fosse alguma coisa andando no olho da gente, é isso? Uns mosquitinhos ou então uma teia de aranha. Isso quer dizer que esse gel se desorganizou. Isso pode acontecer por um trauma ou em paciente alto míope, é mais comum. Em paciente de maior idade, é mais comum também isso acontecer sem ter uma explicação idiopaticamente. E daí, doutor, pode acontecer... Toda hora a pessoa tem essa sensação ou é muito de vez em quando? Tipo, acontece a cada mês? Ela começa sentindo com uma frequência maior. Ela sente muito e com o tempo o cérebro acostuma com essa imagem, essa sombra na retina. Tá. Ele acostuma e você não percebe mais. Entendi. Mas essa mosca volante não é um problema. Isso pode acontecer com a idade, mas isso é um sinal de que você precisa procurar o seu oftalmologista de preferência especializada em retina, para que faça o exame de mapeamento de retina, para saber se nessas áreas que esse gel se soltou, que seria na periferia, a gente não consegue ver sem dilatar. A gente precisa pingar o colírio para dilatar e olhar a periferia da retina, que seria toda essa parte periférica. E só assim a gente vai conseguir detectar alguma lesão. Se quiser passar, tem algumas Pode ir passando para a gente ver? E daí, assim, isso daí pode causar cegueira, esses bichinhos, isso doutor? pode acontecer, pode passar a próxima, se quiser. Pode passar mais uma, Cris. Para o doutor mostrar o que a gente quer falar para você. Normal.
Isso daí tá tudo certo. Aqui é o nosso nervo óptico, esse aqui é uma parte de diabetes. Deixa eu só falar do mosca volante, aí eu falo sobre o diabetes. Então, essa mosca volante, onde se solta, ela pode criar um buraquinho. Pode ir passando para a gente achar essa aqui. Esse aqui é uma degeneração macular. Eu vou falando, ela pode criar um buraquinho na retina, na periferia. E por esse buraquinho pode entrar líquido. Se por esse buraquinho entra líquido, ele vai descolando a retina. E, de início, a pessoa não sente nada. O que ela pode perceber é uma cortina descendo, preta, ou subindo. Só que a parte central da visão ainda está preservada. Que não tem nada. Pode virando a imagem para a gente mostrar aquilo que o doutor está falando? Essa é a degeneração macular. Pode passando. É esse, doutor? Mas não tem problema. Essa é a degeneração macular. É um outro problema na retina que pode causar cegueira também. Mas essa coisa dos mosquitinhos aí, a longo prazo, pode causar cegueira? Os mosquitinhos podem, porque elas podem causar uma rotura, um buraco na retina, e esse buraco pode entrar líquido e descolar. O descolamento de retina é grave, ó, tá vendo? Tá. Esse gelzinho ele se solta da retina, os floaters são essas moscas. Esse gelzinho é que mostra, que produz, vamos dizer assim, que produz você sente o bichinho. E aqui é onde ele se soltou. Aqui nesse local não houve uma ruptura. Tá. Não sei se tem a próxima para poder... Aqui só tá solto ainda. Mas aqui levou um pedacinho da retina. Você vê que isso aqui é um opérculo, criou um buraco. Daí, quando cria esse buraco, começa a perder a visão? Começa a entrar líquido, descolar a retina, e aí, conforme vai pegando a parte central da visão, a gente perde a visão e o tratamento é imediato. É urgência. Isso é urgência oftalmológica, é cirúrgico. Então, a partir do momento que tem o descolamento, a gente precisa operar, cirurgia. Se você só tem o buraquinho e não teve o descolamento, você consegue fazer uma profilaxia, evitar um descolamento mais grave com laser. E cura daí? Sim. Aí você impermeabiliza esse buraco com laser e evita uma complicação como descolamento. Agora, se deixar furar desse jeito, daí a cirurgia para ver se consegue resolver. Consegue colar, vamos dizer, né? O que foi descolado na retina. Sempre de preferência não deixando chegar na área central da visão, que é a área nobre da visão. Doutor, tudo que acontece na nossa retina faz com que a gente deixe de enxergar? Alguns casos, você começa na periferia, como descolamentos. Outros casos, como aquela degeneração macular que eu expliquei, é mais central, você tem uma mancha central, mas tudo isso pode levar, sim, a uma cegueira. E, doutor, esses problemas, o que é isso aqui, doutor? É um buraquinho real da retina, onde criou um opérculo e aqui criou esse buraquinho. Tá vendo? Entendi. É aí que entra o líquido e descola a retina. Doutor, tudo isso... O que eu ia perguntar, hein? Peraí. Me deu branco agora do descolamento. Sobre a cegueira? Não. Todos esses problemas, eles podem causar cegueira, sim, você falou. Sim. E existe uma causa hereditária para eles ou não necessariamente? Quem teve, vamos dizer, esse caso do descolamento de retina, quem tem casos na família com descolamento, quem é automíope, que tem a retina mais fina, quem já teve um descolamento em olho, isso são fatores de risco para o descolamento de retina. Então, quem já tem esses fatores de risco, a genética na família, é importante também passar com um oftalmologista e realizar esse fundo de olho, mesmo que não tenha esses sintomas. E, doutor, e a pessoa, por exemplo, quando faz uma cirurgia como essa, ela também não tem uma perspectiva de quanto ela pode voltar a enxergar ou não. E daí ela tem a oportunidade, quando se fala em transplante, é esse tipo de coisa ou não tem nada a ver? Não, o transplante seria essa parte da frente do olho, que seria a córnea. Então a parte de trás, se der problema, não... Aí não existe um transplante. Aqui só tem o transplante de córnea, que é a parte transparente. É uma lente que opacificou, a gente troca. E que são os problemas mais comuns de visão, doutor? Ou não necessariamente? Depende muito. Os problemas mais comuns de visão, vamos dizer que seriam mais os graus, né? Não, mas de comuns problemas, eu digo problemas assim que tem que ser tratado para não ficar cego. Sim, seria algum problema na ceratocone, na córnea, um caso que você pode fazer transplante, alguma lesão, mas a retina... Passou dessa parte daqui para trás, já era. Aí já seria cirúrgico, outros tratamentos com injeções de alguns medicamentos, mas não transplante. Doutor, sabe o que eu queria te falar? Que às vezes a gente ouve dizer que a pessoa vai nesses brinquedos aí, de montanha-russa, essas coisas muito impactantes assim pro rosto, aquelas descidonas, subidonas. Isso aí pode causar cegueira? O descolamento bungee jump, tudo isso que acontece. Você tem um impacto que esse gel pode ter esse deslocamento. Jesus amado. Quem é automíope, a gente tenta... O que é um automíope, doutor? Porque para mim, míope é míope. Míope é míope. A gente chama de miopia patológica acima de 6, mas vamos dizer que um paciente míope com 2, 3 miopia, eu já indico o fundo de olho, a dilatação, o mapeamento, que às vezes você descobre alguma lesão na retina sem ter esses sintomas das moscas volantes. Então eu indico, quando faz o fundo de olho, o mapeamento de retina, você consegue detectar. Quando você não dilata, você não consegue perceber esses problemas na retina. E isso que você falou, por exemplo, desses brinquedos aí, então eles são perigosos. Quando você fala em automíope, o que é?
Para entender. A gente diz a miopia patológica acima de 6, mas uma miopia acima de 3, eu já tenho que tomar muito cuidado. Essa é uma dilatação. Não teria que ir nesses brinquedos, então? Eu evitaria. Porque só. pode ter, quem já tem histórico na família, pode ter esse deslocamento desse vítreo e pode ter uma aderência maior e criar essa rotura por esse brinquedo. E ficar cego, né, doutor? Pode acontecer. Pode acontecer uma cegueira após descolamento, sim. Agora, uma pessoa que já fez a cirurgia, por exemplo, que era míope aí, sei lá, com 7 graus, fez a cirurgia e está enxergando bem, ela corre o mesmo risco, mesmo não sendo mais, entre aspas, um míope? Corre o risco porque a cirurgia de miopia vai mexer aqui. Ele vai reduzir a espessura da córnea. Tá. Só que essa retina continua sendo a mesma. O olho continua sendo grande e a retina mais afinada. Então, mesmo a pessoa que zerou o grau de miopia, é indicado ainda fazer um mapeamento, que costuma ser ainda uma retina míope, mais afinada, com mais propensão a ter o descolamento e lesões na retina. Doutor, todas as vezes que a gente vai ao oftalmologista, nós fazemos, porque todas as vezes que eu fui, eu sempre coloquei aquele negócio no olho lá, que parece que a gente fica enxergando tudo amarelo. Sim. Isso que é o... Esse do amarelo é para ver a pressão do olho. Isso aí a gente costuma indicar para investigação de glaucoma. A dilatação é aquele colírio que você pinga e deixa a visão embaçada mais ou menos durante umas 3, 4 horas depois. A pupila fica grande, esse é a dilatação. E faz tudo no mesmo dia? Pode fazer tudo no mesmo dia? Não lembro. Pode fazer tudo se não estiver dirigindo, estiver com alguém, ou se não puder nesse dia, indicaria. Quando o oftalmo não é especializado em retina, ele se sente mais seguro, encaminha para o especialista. Nesses casos, eu acho que é uma boa indicação com o especialista em retina para poder avaliar. Doutor, e o caso do mapeamento que você falou, é só em último caso? Quando a pessoa já apresenta ou deveria ser um exame de rotina quando você vai ao consultório? Na minha opinião, deveria ser um exame de rotina. Tanto a pressão do olho, acima dos 40 anos principalmente, o mapeamento, o fundo de olho para quem tem diabetes. Isso é o sinal que eu falei da cortina descendo, que seria uma ideia do que aconteceria. Na verdade, você começa a enxergar, a ter um nível de visão. Você enxerga preto assim? Começa a descer ou subir uma cortina preta. Esse é o que o paciente percebe na hora do descolamento. Mas daí é porque já está acontecendo. Já foi, né, doutor? Já foi. Gente, mas doutor, deve ser angustiante, né? Você começar a enxergar tudo pela metade, sim, assim ainda. É complicado. É um caso urgente, né? É um caso de urgência mesmo. Que é passível de cirurgia, só não é passível, só não existe a segurança de 100% do conceito. Depende muito se afetou ou não a parte central da visão. É isso que vai dizer o prognóstico, a chance de melhora com a cirurgia. Daí você dizia que, na verdade, o correto seria que os especialistas sempre fizessem todos os exames. Eu pensaria. Porque são os exames que se faz no consultório, o mapeamento também se faz no consultório na hora, doutor? Sim, nem que seja o fundo de olho, mas paciente diabético, que tem a pressão arterial alta, tudo isso vai causar lesão na retina. Retinopatia hipertensiva, que seria uma oclusão de um vaso, um derrame no fundo do olho. Isso é paciente que tem a pressão alta, a degeneração macular, o diabético, tudo isso é uma indicação para fazer o fundo de olho, o mapeamento de retina. Então, em muitos casos, o paciente não sabe e a gente consegue detectar a doença pelo fundo de olho. E, por exemplo, isso aqui é o do diabético? Essa é uma retina normal, pode passar o próximo se quiser. Esse é o normal, acho que o diabético é o outro. Uma retina normal, a próxima, se eu não me engano, era acho que a próxima é do diabético. Aqui são lesõezinhas vermelhinhas, são hemorragias, microaneurismas. Que a maioria dos diabéticos apresenta ou não necessariamente? O diabético depende muito do tempo de doença e do controle da doença. O tempo de doença a gente não consegue controlar, mas o controle da glicemia, sim. Então, vamos dizer que um diabético tipo 1, ele vai ter mais tempo de doença. Então, a propensão dele formar essas lesões, isso a gente chama de exudatos duros. Isso são as lesões que já estão maiores, é isso? Isso aqui são depósitos de gordura que mostram que aqui na área central da visão, que é a mácula, tem inchaço, edema. Entendi. Isso aqui tem tratamento, que seria um tratamento com uma injeção intravítrea de corticoide ou de antiangiogênico, que a gente chama, que seca esse inchaço. Então, isso consegue melhorar a visão do diabético. A injeção no olho deve doer para danar, não dói? Eu sempre digo que, assim, o tratamento do diabético, em muitos casos, o diabético precisa fazer o laser. É porque a gente pensa em injeção no olho, me dá uma impressão... Nossa, mas meu não senhor, assim, eu vejo pela reação. Gente... O paciente chega com muito medo de fazer. Mas na hora que faz, fala, nossa, eu achava que era muito pior. Não é tão porque dá gastura você pensar no olho furado pela injeção, né, doutor? Isso aqui é um OCT, que a gente consegue ver a espessura da retina normal. Aí, se quiser... E essa aí está normal, doutor? Essa está normal. Aqui a gente enxerga por essa área central da visão. Está tudo retinho e está normal. Aqui já seria o edema. Amado. É a mesma retina, a gente vê que aqui tem líquido. Tá? E ali, doutor, que está tudo para baixo, o que Isso aqui é a parte do nervo óptico. Tá? Aquela parte do nervo óptico. E a parte central aqui da visão é líquido. Isso é que a gente faz o tratamento para enxugar e voltar a visão do diabético. Só que em muitos casos o diabético já está mais avançado, que seria o caso proliferativo. Mas daí, doutor... Essa é a injeção intraocular. É um exemplo de como que funciona. A gente entra na parte da, mais ou menos, da 3,5, 4 Tem anestesia, isso, doutor? Anestesia local.
E depois a pessoa enxerga normal. E daí? Normal. Então entra, você está colocando a agulha, a pessoa está vendo? Pode passar o próximo. Passa o próximo para eu ver. Ela olha para o lado, a gente injeta... Que é isso, gente? A injeção, ele fica boiando esse medicamento no vítreo. Entendi. E aí ele fica agindo entre 1 e 2 meses para ativar aqui nessa parte central da visão. E a pessoa depois enxerga normal enquanto isso? Depende muito se existe ou não isquemia, falta de oxigenação. Se existe falta de oxigenação, ele não consegue reverter. Se você só tem um edema, sim, ele consegue reverter. Já a falta de oxigenação pode gerar neovaso, é um caso mais grave. Mas a pessoa que faz esse procedimento da agulha, ela tem que ficar com o olho fechadinho, com depois da injeção, a gente coloca sempre aquele acrílico que protege, mas chegando em casa, ele já tira e já começa a usar. Esse aqui é um corticoide que a gente também injeta. Também é aplicado. E ele fica boiando no gel durante 3, 4 meses, que também é um outro tratamento para esse tipo de inchaço da retina causado pelo diabetes, pela derrame ou oclusão venosa da retina por causa da pressão alta. Doutora, a pessoa que não tem esses problemas, dificilmente tem problemas tão graves assim de visão. A pessoa que não é diabética, que não tem a pressão arterial alta, que não tem antecedentes aí na família, pode ter também? É suscetível a esse tipo de doença? Pode ter. Teve caso que eu descobri lesões na retina, alguma hemorragia, pedi exame de sangue e o paciente tinha leucemia e descobriu pelo fundo de olho. Então, artrite reumatoide, algum problema, tuberculose existe ocular, uveites seria toxoplasmose, sífilis, tudo isso pode dar alteração na retina. Então, pela retina, você consegue detectar que a pessoa pode ter sistemicamente uma outra doença que não tem nada a ver com o olho. Então, você consegue detectar pelo exame da retina. Por isso a importância. Doutor, como é que é o nome a degeneração macular? Mas para mim não é igual o outro da cortina, doutor? Não, o da cortina vem da periferia para o centro. Para baixo. Esse aqui já comete o centro. Ele é preciso na mácula, na área central da visão. Mas, doutor, é isso que eu falo. Por isso que eu falo dessa coisa da prevenção, né? Porque você não começa com uma bola desse tamanho, né? Não. A maioria das vezes você começa a ver uma reta, começa a ficar curva. Então, isso pode ser um sinal, esses são drusas, tá? São depósitos de radicais livres, que é o começo da degeneração macular. Que aí aqui a gente já tem que ficar de olho, já faz um complemento vitamínico para diminuir esses depósitos de radicais livres para evitar chegar naquela fase final. Que todo exame de fundo de olho vê isso. Consegue detectar, sem dúvida. Agora, isso aí já é pra gente que vai ficando velho, né, doutor? Esse caso da degeneração macular quando se fala em degeneração e antioxidante, eu já acho que relacionado à idade. Tem a idade, né? A genética, se tem histórico na família, e tabagismo. O cigarro é venenoso para isso. Você vê que retina normal e a retina com a degeneração macular, esse é do tipo seco. Esse aqui, por enquanto, ainda não existe um tratamento com a injeção, também injeção nesse caso. Mas o tipo seco, que é esse que tem uma cicatriz central, ainda não tem um tratamento. É só o complemento vitamínico. Isso é facinho para resolver? Esse, na verdade, a gente só acompanha. Não tem tratamento para isso ainda. Existem estudos. Mas daí o pretume vai chegar um pouco. A parte central é para não ficar pior. Para você não ficar pior. Mas não tem como reverter mais. Reverter esse caso, não. Agora, e o que faz ficar preto? É esse pedaço aqui ou esse amarelo que não está tão amarelo? Isso é um nervo óptico. A gente não enxerga, a área nobre da visão é aqui. É a mácula, ele é preciso na mácula. Porque tá tão amarelinho aqui tá tão esquisito, né, doutor? Pode ser o flash, né, de luz. Pode estar dando, mas o nervo óptico seria isso. Não tem nada a ver, e aqui é a área central. A parte de dentro. Todas essas doenças, lógico, com exceção daquilo que está, como eu falei, ligado à diabetes ou à hereditariedade, tudo isso pode ser prevenido com uma visita ao oftalmologista a cada 6 meses, um ano? Sem dúvida pode ser prevenido, principalmente doenças silenciosas, como eu comentei, o glaucoma, que não tem sintoma, ou então alguma lesão na retina, alguma ruptura que você faz a dilatação e percebe, você faz o laser e evita um descolamento. Então, tudo isso pode ser prevenido. Como até o caso inicial de degeneração macular, o complemento vitamínico pode ser, e por isso a importância de passar com o seu médico oftalmologista, que não vai ser aquele homem da esquina que vai conseguir, ele nem pode fazer esses exames. Então, não é para passar em qualquer local. Isso é também o OCT mostrando o vazamento. Aqui sim, tem o tratamento da degeneração macular com a injeção também, para poder diminuir esse vazamento que tem na retina. E aí sim, esse caso pode melhorar a visão. Doutor, o uso inadequado daqueles óculos, como eu te falei no começo, como eu falei para quem tem casa também no começo do programa, que agora é moda, você vai lá na farmácia, experimenta, está enxergando, já era. Isso daí também, é uma porta de entrada para um problema mais grave? Esse problema do uso do óculos incorreto não vai afetar, vamos dizer, a retina. Mas o óculos incorreto, primeiro, pode gerar cefaleia, dor de cabeça, irritação ocular. Você pode estar usando um grau mais alto do que você precisa e você gera uma acomodação do seu olho para enxergar com aquele óculos e isso pode causar também desconforto ocular. Então, o óculos com grau incorreto, sem o filtro VA-UVB, um óculos escuro, vai até piorar. Porque o filtro UVB ele vai deixar de filtrar e vai entrar mais luz que faz mal para o seu olho, gerando um aumento da catarata, gerando um problema da degeneração macular, uma piora. Então,
tomar sempre cuidado de não fazer óculos em qualquer local, passar com o seu médico oftalmologista para evitar maiores problemas. Doutor, para encerrar, eu queria falar da catarata, que a gente sempre fala, na verdade, mas eu acho importante porque a gente percebe que é tão comum, infelizmente, no nosso país. A catarata, ela também, se não for hereditária, ela é causada pela falta de cuidado, doutor? A catarata é a principal causa de cegueira reversível na população. Então, a principal causa é a idade, tá? Com a idade, todo mundo vai ter a catarata. Só que tem gente que gera uma catarata que vai durar mais tempo. Um advogado com uma catarata menor vai precisar operar muito mais cedo do que uma senhora aposentada que não precisa tanto daquela visão. Tá. Então depende muito do grau da catarata, tá? Mas essa catarata também tem secundário outros problemas. Uso de corticoide a longo prazo. Quem tem artrite reumatoide, quem é asmático, usa muito tempo corticoide, pode gerar uma catarata secundária ao medicamento. Catarata traumática, existem vários tipos de catarata, mas a principal é a senil, que seria relacionada à idade. Existem sintomas, doutor? Baixa visual. A visão que era clarinha começa a ficar turva, começa a ficar suja, uma lente suja, né? Entendi. E aí é progressivo, é lento. Então a pessoa vai percebendo, mas é mais lento do que essas doenças retinianas que ela percebe mais rápido do que da parte da catarata. Olha, eu recebi o doutor Camelotti aqui hoje com a gente. Amanhã às 9 da manhã a gente tem a reprise do De Bem com a Vida para você assistir de novo, tomar todos os cuidados necessários no teu dia a dia, também ser prudente. Se você sabe que você tem doenças que podem ocasionar problemas mais graves de visão, busque sempre um especialista. A cada 6 meses, passe por uma consulta. Evite esses brinquedos que também podem colocar a tua saúde ocular em risco. Gente, ficar imaginando que não vai enxergar é dureza, né, doutor? Sim, assusta. Por coisas que poderiam ser evitáveis, o que é pior, né? Porque se é uma coisa, uma fatalidade, é uma situação, mas coisas que você pode evitar buscando um especialista, não deixe de fazê-lo. Doutor, obrigada. Uma alegria receber o doutor aqui de novo. Todo meu.